Você tá tão focada no resultado que você não tá vivendo o processo. Eu sentia que eu tava lá, tava aqui, mas não tava em nenhum dos lugares. Se a vida é louca, eu sou mais louca ainda. A gente tem tanto medo do sucesso a ponto de que a gente abdica, abre mão, deixa de lado o presente pra sonhar com o amanhã. Vamos sentindo. Olá, minhas amadas! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao Vamos Sentindo, esse espaço para a gente poder trocar, para a gente poder se encontrar, para a gente poder sentir e não buscando respostas, mas simplesmente coexistindo. Se você é novo por aqui, eu espero que esse seja um espaço de troca, e se você já veio outras vezes, meu muito obrigada. Com certeza você já deve estar reparando que estamos em um lugar diferente. Talvez esteja ouvindo em áudio e não percebeu, mas se estiver assistindo em vídeo, tá tudo bem. Eu tô aqui num cenário novo, sim, na minha casa, no meu escritório, entendeu, gente? Com uma cortina vermelha de fundo, meu bom sofazinho de divã rosa aqui. Aqui temos detalhes, uma mesinha vermelha. Estou fazendo uma descrição aqui para você começar a entender de onde é que a gente está falando, de onde é que a gente está partindo. Eu estou falando da minha nova casa. Sim, eu tenho um lugar para chamar de meu, eu tenho uma casa! Minhas amadas, antes eu estava gravando ali na varanda porque eu estava num processo muito intenso de reforma, de obra, mas agora as coisas estão se ajeitando, estão se recolocando no lugar e eu tenho um espaço mais aconchegante para poder trocar com você, para você poder sentar aqui do meu lado, para a gente fazer aquele bom check-in emocional, que é aquele momento em que eu quero saber também como vocês estão, como foram os últimos dias, como é que foi o mês de maio, hein? Me conta, o mês de maio foi muito intenso, né, gente? Realmente fez jus por ser o mês do trabalhador, porque foi o mês que eu trabalhei muito, gente. Eu trabalhei. E eu não tô falando de trabalho remunerado, não. Tô falando de trabalho que são aqueles trabalhos diários, aqueles trabalhos de dia a dia, aquela rotina caótica, aquelas coisas que você faz que, que, que não tá ligado ao CLT, entendeu? Não tá ligado à força bruta do trabalhador, tá ligado mesmo ao esforço da vida te cobrando e você entregando tudo de si, até não sobrar nada. Pois é, mas o que sobrou é o resquício da chegada de junho, que tá aí, entendeu? Junho chegou para poder mudar os ares. É o mês do orgulho, é o mês dos LGBTs, é o mês da gente se encontrar e eu tô aqui para poder te encher de orgulho, para poder te encher de coragem. Se o mês de maio não foi dos melhores, saiba que eu prometo que eu tô aqui emanando boas energias, que esse mês vai ser transformador na sua vida. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um axé? Posso ouvir um aqué? Minhas amadas. Já comecei alto em cima, em cima. Por quê? Porque eu tô aqui hoje para poder falar de coisa boa. Eu tô aqui para poder falar sobre coragem. Se a gente falou anteriormente sobre medo, a gente precisa de falar sobre coragem. Aquela coragem que bate na gente, que por mais que as circunstâncias sejam as piores possíveis, faz a gente dizer para a vida que se a vida é louca, eu sou mais louca ainda. E eu vou provar para você, vida, que eu vou chegar lá, quer você queira, quer não. É sobre isso que nós vamos falar, é sobre isso que nós vamos sentir. E já fica aqui o convite para você, tá, minha amada? Que não se inscreveu ainda, não seguiu a gente, essa é a oportunidade, essa é a deixa, entendeu? Avalie a gente, sobretudo no Spotify, que isso ajuda a muito mais, né, outras pessoas chegarem até aqui, entendeu? Eu podia estar fazendo uma vaquinha, eu podia estar vendendo um produto, eu podia estar divulgando bet, mas não, eu tô aqui por você, para te fazer sentir. E qual é a moeda de troca? Que você engaja, que você comenta, que você compartilha, que você interage, segue o nosso perfil nas redes sociais, @vamos sentindo, ou também você pode fazer o quê? Me seguir no meu perfil, @Giovanni Leodoro. Sim! Porque eu mudei de arroba também, meus amores. Se você ouviu o primeiro episódio dessa segunda temporada, sabe que eu estava comentando sobre quão difícil estava sendo fazer essa troca de user, essa troca de identidade, esse rebranding, pois veio aí. Se você quer entender mais sobre, volta lá em alguns episódios ou vai lá nas minhas redes que você vai entender tudo. Mas você quer só chegar aqui agora para conversar mesmo sobre o assunto desse vídeo, né, desse episódio, tá tudo bem, fica tranquila, sem culpa, sem peso. Não tô aqui para pesar, tô aqui para deixar tudo leve, entendeu? Tô toda de branco aqui até para poder trazer paz.
tá? Porque se a paz chegou aqui hoje foi porque a guerra foi grande, minhas amadas. A luta foi imensa, entendeu? E eu devo confessar para vocês que eu sou uma pessoa que parece que todo o contexto à minha volta me fez ter medo, né, ter medo e não só ter medo, mas também ter desconfiança, insegurança e falta de oportunidade, né. Eu sou uma mulher trans, preta, e eu não preciso de dizer nem ficar dando textão aqui, que a realidade para pessoas iguais a mim, são nulas, são mínimas. E isso faz com que a gente crie uma expectativa um tanto quanto diluída ou um tanto quanto zerada, né. A gente não tem muita expectativa de que a gente vai ser fora da curva. Mas de alguma forma, eu acho que o destino foi me trazendo novas perspectivas e novas possibilidades a ponto de quê? De que eu chegasse até aqui para poder falar com vocês. E nesse momento todo, eu fico olhando para trás e pensando: "O que me trouxe até aqui? O que me fez chegar até aqui?". Eu não sei se você já teve esse momento da sua vida que você fala: "Nossa, como eu vim parar aqui? O que que me trouxe nesse momento presente?". É uma viagem um tanto quanto filosófica, mas uma viagem um quanto necessária também, para a gente poder se perceber em meio ao ambiente, né. E nessa percepção de ambiente, eu comecei a analisar os lugares que eu estava. E eu moro em São Paulo, né. Hoje eu vivo em São Paulo, nessa cidade, nesse estado, mas eu sou nascida e criada em Minas Gerais, mais, especificamente em Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte, eu vivia muito rodeada da minha família, né. Eu tinha a presença da minha mãe, do meu pai, né, eu tinha a presença dos meus amigos de infância, tinha a presença dos meus amigos de faculdade, tinha a presença dos meus amigos do trabalho, dos trabalhos que eu já tive. Eu tinha uma certa segurança, eu tinha certas raízes que foram sendo estabelecidas ali. Mas, com o passar do tempo, eu fui criando novos sonhos e novas expectativas. E nesses novos sonhos e novas expectativas, eu comecei a sentir que Belo Horizonte era um lugar que já não tinha mais para onde eu ir, né. Talvez se você for alguém que veio de uma outra cidade, não necessariamente que mora em São Paulo, mas precisou de sair da sua cidade natal e mora em um outro lugar, vai entender o que eu esteja dizendo. Mas eu sentia que Belo Horizonte era um lugar onde eu já tinha vivido tudo o que eu precisava de viver. Era um lugar onde eu já tinha concebido muitas realizações, não só pessoais, como profissionais, como também espirituais. Não sei explicar isso, mas é como se eu sentisse que ali é como um lugar em que eu volta e meia preciso voltar, preciso estar, preciso me reconectar, mas ao mesmo tempo também era um lugar onde eu não conseguia sonhar muito além, eu não conseguia ser muito fora da curva. Eu não conseguia, né, eh, não conseguia ter perspectiva de futuro. E chegou um momento em que eu tive a oportunidade de crescer na internet, trabalhar como influenciadora e ficar vindo muito para São Paulo. E nessa dinâmica de vir muito para São Paulo, eu entendi que boa parte do meu fluxo de trabalho estava aqui. Mas para além de boa parte do meu fluxo de trabalho, que é o ganha-pão, o fazer o aqué, fazer dinheiro, eu sentia que aqui em São Paulo era como se eu tivesse muito mais possibilidades e perspectivas de futuro do que eu tinha em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E aí eu comecei a cogitar mudar para São Paulo. Só que entre idas e vindas, eu percebia que não era tão simples mudar para São Paulo, né, não era tão simples pegar minhas coisas e ir embora. Até porque eu tinha acabado de sair, da casa da minha mãe, né, estava morando com um homem negro, que é meu companheiro, Matheus, e aí a gente tem um relacionamento, na época a gente já tinha uns bons anos juntos, e aí ele tinha o trabalho dele lá, eu tinha a minha dinâmica de trabalho que era em vários lugares e eu comecei a me questionar: "Será que faz sentido vir para São Paulo?". E aí a gente conversando, ele entendeu que ele precisava de se doar e se dedicar para poder viver o meu sonho. Olha que louco isso, né, porque ao mesmo tempo em que eu via muitas expectativas em São Paulo, ele não via expectativas em São Paulo, né. Inicialmente quando a gente mudou,
O homem negro, meu companheiro, ele via São Paulo como um lugar que não dava muito chão para ele, um lugar que não era a base dele. Assim como para mim também não era, mas ao mesmo tempo que não era a minha base, eu tinha como construir uma base, e ele não. Aí eu falei: "Poxa, então vamos fazer o seguinte, a gente vai para São Paulo e à medida que eu for trabalhando, que eu for conquistando as coisas, você vai indo também junto. Então você fica aqui em BH e fica em São Paulo, e fica em São Paulo, em BH, e aí a gente tenta manter 2 casas". Alugadas, é claro, né. Resumo da ópera, não deu certo. Não deu certo, não teve outra casa, eu me dei conta de que eu não conseguia ter essa dinâmica de ir muito para São Paulo, de ir muito para BH, nem de ficar muito em São Paulo, e eu não me sentia pertencente a nenhum dos lugares. Eu sentia que eu não era nem de Belo Horizonte e não era nem de São Paulo, eu sentia que eu não estava lá nem estava aqui. Sabe aquela coisa meio termo? Assim, divisa, fronteira? Então, eu sentia que eu estava lá, estava aqui, mas não estava em nenhum dos lugares. Isso me incomodava tanto porque eu não conseguia me conectar com as pessoas, eu não conseguia me conectar com os meus amigos de lá, nem com os meus amigos de cá, não conseguia estar presente nas festividades, nos momentos em família, não conseguia acompanhar o crescimento do meu afilhado, do meu sobrinho, eu não conseguia estar presente no meu terreiro, eu não conseguia nada, porque eu ainda sentia que eu estava presa lá e estava presa aqui. À medida que o tempo foi passando, me aterrissei aqui, criei raízes aqui e falei: "Poxa, acho que eu vou ficar aqui". E fiquei. O homem negro também veio de vez, ficou aqui, a gente entregou o apartamento de lá e ele ficou de vez aqui. E nesse processo dele ficar de vez aqui e eu também ficar aqui, a gente sentia que faltava alguma coisa, sabe? E aí, dentre o que faltava, a gente falou: falta mais estabilidade ainda. Só que ao mesmo tempo que faltava mais estabilidade, faltava o quê? Dinheiro. Faltava o quê? Oportunidade. Porque à medida que eu cheguei aqui, o tempo foi passando, eu fui trabalhando menos, fui tendo menos condições financeiras que eu tinha antes. Então, se antes, que eu vim para cá na época da pandemia e eu tinha um gasto muito menor, porque pandemia, né, eu ganhei um dinheiro considerável na pandemia, mas eu perdi muito dinheiro, né. Consegue entender a matemática? Porque, eu ganhei um dinheiro bom, mas eu perdi um dinheiro porque eu não tinha onde gastar, então eu o quê? Guardava dinheiro. Então na pandemia foi uma época que eu guardei um bom dinheiro, porque eu estava ganhando dinheiro e eu era CLT, né, gente, então eu comecei trabalhando como CLT. Então, eu nunca tinha recebido mais de R$ 2.000 na minha conta, na sei lá, mais de 3.000, isso, né. E aí à medida que eu fui trabalhando com a internet, eu comecei a ver muito dinheiro, tipo assim, sei lá, receber 5.000, 8.000, R$ 10.000, que isso? Meu Deus! E aí é um dinheiro que é um dinheiro muito fajuto, porque é um dinheiro que entra aqui um mês, eh, depois de 2 meses, 3 meses, não tem mais trabalho nenhum, aí não tem mais dinheiro, então você tem que ter uma boa educação financeira, uma boa administração. E o que acontece é que eu não tinha uma boa administração, mas eu tinha uma síndrome da escassez que eu sempre tive, um medo de que tudo poderia acabar, tudo poderia dar errado, então eu juntava dinheiro. E juntava dinheiro na conta mesmo, nem era investido. Aí à medida que eu fui tendo mais conhecimento, eu falei: "Vou investir esse dinheiro que está guardado e vou colocar num fundo, em alguma coisa do tipo". Foi o que eu fiz. E aí eu mudei para São Paulo, já estava aqui, vim com esse dinheiro guardado, então eu tinha uma certa estabilidade construída por causa desse dinheiro que eu tinha guardado na pandemia. E aí, aqui em São Paulo, cada vez eu fui trabalhando menos, né, eu fui trabalhando menos e fui o quê? Gastando o dinheiro que eu tinha guardado. E aí o ano passado foi um ano muito difícil pra mim, foi o ano do emburacamento, entendeu? Foi o ano que, sei lá, deu tudo errado na minha vida. Deu tudo ruim, e aí eu falava: "Gente, ou eu vou voltar para Belo Horizonte, ou vou voltar para Minas Gerais, diminuo o meu custo de vida, consigo me manter numa qualidade de vida ok, continuo produzindo conteúdo lá, continuo vivendo do meu sonho, que é ser comunicadora, que é ser historiadora, e compartilhar sobre isso na internet, ou, eu continuo aqui em São Paulo e procuro um lugar mais barato, um lugar mais em conta, tento diminuir meus custos".
E aí o contrato da casa acabou, de 3 anos, né, 3 anos no apartamento que a gente chegou e alugou, e aí esse contrato acabou e eu fiquei: "Gente, e agora? O que que eu vou fazer? E agora, pra onde eu vou? Eu volto pra Minas Gerais ou eu fico aqui em São Paulo?". E aí, eu lembro que eu me senti com muito medo, sabe, eu senti muito medo de ver tudo cair, sabe, tudo arruinar, dar tudo ruim. E eu via que estava dando tudo ruim. E eu falei: "Das duas uma, ou eu me reconstruo e me reorganizo, ou eu tenho coragem e falo: 'Meu amor, se tá tudo dando ruim, eu vou mostrar que eu sou mais ruim ainda do que tudo que tá dando ruim. Se a vida tá dando de louca comigo, tá dando maluco, eu vou ser mais maluca ainda e vou barbarizar, vou contra-atacar'". E aí eu comecei a acessar a Giovana do Velho Testamento, que é a Giovana que não tinha nada. Ia para a faculdade, não tinha dinheiro de passagem, não tinha dinheiro para poder lanchar. Ou era o xerox, ou era o lanche, ou era a passagem. Os 3 não dava, entendeu? Era estratégia de guerra. E aí eu comecei a ativar essa Giovana e falei: "Não, agora eu já não tenho isso, agora eu já não tenho aquilo, agora eu vou ter que voltar. Não, vou ter que dar meu jeito, vou ter que dar meus pulos". E o dinheiro que eu tinha guardado, eu já estava gastando esse dinheiro, porque eu não estava trabalhando mais, estava gastando o dinheiro que eu tinha investido. Eu falei: "Não, não, 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 não. Sabe o que a gente vai fazer, amor? A gente vai achar um lugar aqui em São Paulo pra gente morar, mas esse lugar vai ser um lugar onde a gente vai comprar, a gente não vai alugar". "Mas amor, como a gente vai fazer isso?" Eu falei: "Não sei, amor, mas a gente vai fazer". Aquele momento, assim, aquele meme da Carminha que fala: "Você tá comigo ou não tá? Você tá comigo ou não tá, parceira?". "Tô, tô, tô, tô". "É isso aí, vamos lá, tem que ter peito. Tem que ter peito, é isso. Bota peito e sustenta. E sustenta". A louca do nada, né, trazendo um meme aqui. Mas é porque era isso, era algo que precisava de ser sustentado. E aí eu fui procurar, fui pesquisar, fui entender. E na época eu tinha uma amiga que estava passando por esse momento e que toda hora reafirmava do quanto que ela ter a casa própria dela criou nela um senso de responsabilidade, de pertencimento que ela nunca teve na vida dela. O nome dessa minha amiga é Nathalie Neri, talvez vocês conheçam. E aí a Nathalie Neri, a gente apresentava um programa junto e ela falava: "Amiga, depois que eu comprei a minha casa, parece que eu me sinto mais disposta, eu me sinto mais engajada, eu me sinto mais disponível". E eu falei: "Será que é isso? Será que é isso?". E a gente começou a visitar lugares, e comecei a fazer contas e falei: "Gente, eu tô pagando muito caro de aluguel aqui em São Paulo, o custo de vida de São Paulo é muito caro". Tipo, sei lá, eu estava gastando uns R$ 5.000, sabe, numa coisa que não era minha. E aí condomínio, conta de luz, conta de água, aluguel, IPTU, e eu assim: "Gente, isso não é meu, por que que eu tô gastando tudo isso? E torrando todo o meu dinheiro, toda a minha reserva". Aí eu pensei: "É agora que eu preciso de procurar lugares pra gente morar". E aí a gente procurou, 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 procurou lugares. Achou um lugar e deu tudo errado. Aí a gente pegou e procurou um lugar e procurou, 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 procurou e deu tudo errado. Aí a gente assinou o contrato de compra e venda, né, que é quando você demonstra interesse e firma: "Vou ficar nesse lugar, vou comprar esse lugar". E aí a gente foi, fez a as análises de financiamento, né, as simulações de quanto seria as parcelas e tals, e a gente chegou num lugar que daria o mesmo tanto que a gente estava pagando de aluguel e de custo de vida para morar, de moradia, a gente conseguiria o quê? Comprar um lugar. Então a matemática meio que ia ser a mesma. E aí a gente olhando esse lugar e na hora de avançar na compra do imóvel, a documentação do imóvel estava toda errada, estava tudo irregular, estava meio que o condomínio tinha pegado posse do apartamento. Por quê? Porque o proprietário do apartamento não pagava o condomínio. E aí, na dívida, o condomínio se tornou dono do apartamento. Só que para comprar o apartamento do condomínio tinha que fazer escritura, tinha que fazer um tanto de coisa. E aí eu falei: "Olha,
Vamos dar um mês para eles se resolverem, e nesse um mês, se eles não se resolverem, a gente vai procurar um outro lugar. Gente, deu um mês. Eu viajei, comecei a olhar para reformar, comecei a acreditar que ali era o lugar para me morar. Fiz visitas lá, conheci o bairro, a gente foi, criou uma história, um laço, falou: nossa, aqui é muito legal. Era na região da Moca. E aí a gente ficou ali, vivendo e tal, indo lá, pegando o metrô, vendo, ai, como a estação de metrô é tão perto, gente. Um mês passou e não resolveram nada do imóvel. Não resolveram. Era uma burocracia muito maior. A gente falou, então vamos voltar do zero a procurar apartamento. E nesse voltar do zero, eu lembro que tinha um livro que chamava o quê? Medo de Dar Certo, que é da Nath, a Natália Souza, né, do Para Dar Nome às Coisas, não sei se vocês conhecem. E o subtítulo desse livro chama Como o Receio de Não Conseguir Sustentar uma Posição de Sucesso Pode Paralisar Você. E aí eu falei, tá, não tá dando certo, será que eu realmente tenho que insistir nisso? E aí a Nath foi no programa que eu apresentava junto com a Nathalie e me deu esse livro. Tanto é que esse livro tem até a dedicatória dela escrita aqui. E eu falei, nossa, eu vou ler esse livro, tá dando tudo errado, né? Talvez seja o medo de dar certo. Olha o nome do livro, Tudo Casando. E aí, para casar mais ainda, a minha psicóloga, sim, minha psicóloga Ruth, me falou assim: tem um livro que eu acho que vai te ajudar muito, chama Medo de Dar Certo, gente. Ali eu falei assim, ah, não. Tem muitos sinais, eu tenho que ler esse livro. Minha psicóloga falou dele, a Nath foi no programa que eu apresento, Engatilhadas, me deu o livro tá aqui em casa. Tipo assim, eu tenho que ler esse livro. E aí, nesse livro, tem uma história, né, bem no comecinho, e aí o livro, eu já li o livro, mas meu livro é todo rabiscado, porque eu fico rabiscando o livro, tá vendo? Com marca-texto. Que se chama O Homem do Sanduíche de Mortadela. E nesse livro, O Homem do Sanduíche de Mortadela virou uma chave muito grande para mim. E que eu queria ler um trecho aqui para vocês sentirem comigo. Então vocês vão sentindo aí do outro lado. Mas tem um trecho que fala assim: não lembro quantos anos eu tinha, mas eu sei que eu vi essa história quando era adolescente. A história do Homem do Sanduíche de Mortadela. E qual história era essa, Giovana? A história de um homem que tinha o sonho de construir um prédio. Ele queria muito construir um prédio. Um certo dia, ele se sentou na cozinha da casa dele e fez uma lista do que seria necessário para realizar esse desejo. Fez cálculos, pesquisas e no fim da noite já sabia tudo o que ia precisar. Falei, nossa, essa história está parecida comigo. Eu sentei, fiz todos os cálculos, visitei lugares, fiz umas listas do que seria necessário e pronto, tudo a ver. No dia seguinte, bem cedo, ele começou aquilo que seria a grande realização da sua vida. Comprou todo o material de construção que conseguiu e começou a levantar a estrutura, tijolo por tijolo. O que guiava o trabalho dele era a imagem do prédio pronto. Como tinha pouco dinheiro, todos os dias ele almoçava a mesma coisa, um sanduíche de mortadela. E eu, né, Giovana, realmente imaginava a todo momento a minha casa pronta, construída, colorida, né? E aí, ao mesmo tempo que eu sonhava com isso, o que que eu fazia? Diminuía meus gastos, né? Ia na escassez, ia assim, ah, tá, se eu quero comprar uma casa, não tenho dinheiro, não tenho condição, o que que eu vou fazer? Gastar menos, ver meus amigos menos, me isolar mais, ficar mais em casa, ficar mais presa. E aí eu fui me isolando. E aí eu fui deixando de sair, aí eu fui deixando de fazer terapia. Reduzi minha terapia. Porque parei de fazer terapia também por um tempo, porque eu estava gastando. Parei de fazer aula de inglês, porque eu também estava gastando. Fui reduzindo todos os meus gastos. Tudo, 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 tudo. Aí, continuando a história, só para vocês entenderem como tem vários pontos em comuns, assim foi por muitos anos. O homem ia juntando dinheirinho, sonhava com o prédio que ele queria construir e continuava comendo sanduíche de mortadela, organizando os blocos de cimento, passando massa corrida, apoiando seu corpo em uma escada para deixar o empreendimento do tamanho que havia imaginado, até que depois de muito tempo, o prédio tomou forma e ficou exatamente do jeito que o homem tinha sonhado. Ele fez o prédio, gente, ele conseguiu construir. Feliz pela realização, ele chamou todas as pessoas próximas que conheceu para um banquete. Ele queria comemorar o que tinha realizado, mas assim que ele deu a primeira garfada no prato de comida, depois de ele ter realizado todo o prédio, ele caiu no chão, passando mal. Minutos depois, ele foi de arrasta. Sim, gente, ele foi de arrasta.
Tempos depois, a explicação para o falecimento do homem, que sonhava em construir e viver no próprio prédio, foi dada. O corpo dele havia se desligado, assim como o equipamento doméstico, que entra em curto-circuito, ao ser exposto a uma substância desconhecida. Ele havia ido de arrasta para cima por ter dado uma garfada em um banquete, depois de anos comendo um pão com mortadela. Gente, vocês entenderam essa história como eu entendi? Vocês cataram o pão com mortadela? Vocês conseguiram sentir? O cara, depois de ter realizado tudo, de ter feito todas as contas e de ter, assim, tirado o máximo de gastos dele para chegar na realização dos sonhos dele, ele foi de arrasta. Ele não conseguiu viver o grande sonho dele. Porque, durante o processo de viver o grande sonho dele, ele estava tão focado no resultado que ele não conseguiu sentir o processo da conquista, o processo da materialização, o processo de conseguir, né, dar um passo, conseguir ter coragem, conseguir bancar aquilo que você sonha. Ele não conseguiu viver o resultado, porque o processo foi intenso demais. E aí, nessa mesma fase, em que deu tudo errado, eu falei, por que será que tá dando tudo errado? Será que é porque eu tô contando pra todo mundo? Também entra naquela pilha, né? Ai, não vou contar pra minha amiga que eu tô comprando uma casa, porque se der tudo errado... Não, não é isso, Giovana. Sabe o que é, Giovana? É porque você tá tão focada no resultado que você não tá vivendo o processo. Você tá esquecendo de se dedicar a si, de se dedicar ao seu relacionamento, de se dedicar à sua vida, de se dedicar à sua intimidade, de se dedicar à questão estética. Vocês lembram que no ano passado teve até um episódio que eu falei que eu estava deixando de fazer a minha unha? Por quê? Porque eu estava tentando economizar? Eu não falei o porquê, mas hoje vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Porque era isso. Tem um outro episódio também que eu falo sobre a síndrome da escassez. Porque era exatamente isso. Eu estava retroalimentando na minha cabeça uma ideia de que, para mim conseguir aquilo que eu queria, eu tinha que deixar de ser quem eu era no tempo presente, durante o processo. Só que tudo está conectado. Tudo faz parte de um mesmo ciclo, né? Na sua vida, o que você está vivendo hoje também vai influenciar no resultado que você vai chegar no amanhã. Assim como o que você viveu ontem, no passado, também vai influenciar no resultado do amanhã e no presente. Tá tudo interligado. Não tem essa ideia de que a vida da gente é uma linha do tempo, como a gente aprendeu nas aulas de escola, né? Que tem o passado, presente e futuro. E que ambas as coisas estão desconexas. Não, todas as coisas estão conectadas. Ao invés de ser uma linha, a vida é uma grande roda. E às vezes nessa grande roda você está lá em cima, às vezes você está lá embaixo, mas você precisa de girar e se movimentar de forma circular para que você chegue lá em cima de novo. E se você tiver que descer também, tudo bem, mas a gente vai fazer essa roda girar. E aí, por que eu contei essa história toda para vocês? Qual é a grande moral disso? De que a gente precisa de ter coragem. Ao mesmo tempo que a gente tem medo de dar certo as coisas, né? E aí você fala, eu não sou uma pessoa que tenho medo de dar certo, eu sou super positiva, eu sou super altruísta. Gente, a gente tem medo. A gente tem medo do sucesso. E a gente tem tanto medo do sucesso a ponto de que a gente abdica, abre mão, deixa de lado o presente para sonhar com o amanhã. E aí, quando eu li isso, fez muito sentido para mim. E talvez faça muito sentido para você. Se você quer muito chegar lá, e você já criou todas as rotas para você chegar lá onde você quer, viva o hoje. Viva o hoje, criando planejamento para chegar lá, mas não se esqueça de viver o hoje. Se você não vive o hoje, você vai chegar lá, mas você vai chegar lá a custo de quê? Sem saúde mental, sem círculo social, sem pessoas à sua volta, sabe? Sem você olhar no espelho e se reconhecer. E não tem nada mais horrível do que você olhar para si mesmo e não se ver. Então, se enxergue, se veja, sonhe, acredite e materialize, mas antes de materializar, olha para você. Olha para você, entendeu?
E isso para mim foi fundamental, porque o que tem de gente na internet bancando discurso de ai, eu sou rica, ai, eu faço, eu aconteço, eu não tenho nem o pão para poder comer. Eu poderia citar vários nomes aqui, ó, várias. Podia dar uma lista para vocês de influências que vocês seguem, não tem o pão para comer, mas está arrotando caviar. E tá arrotando caviar sem ter adquirido bem nenhum. E aí a grande moral da história é, meu amor, você precisa sim de viver o hoje, mas também, além de viver o hoje, você precisa de pensar no amanhã. E para pensar no amanhã, você precisa de quê? De raízes. Você precisa de quê? De aterrissar. E para aterrissar, para mim foi necessário ter um bem. Para mim foi necessário ter uma casa. Sim, gente, eu não quero mais bolsa de luxo. Não quero viagem cara. Não quero também. Mas antes disso, eu quero a minha casa. Antes disso, eu quero um lugar, um teto para poder chamar de meu. Antes disso, eu quero sentar aqui nesse sofá com a consciência limpa de que o quê? O meu está garantido. E eu acho que é isso que faz sentido na vida. É isso que a gente tem que acreditar. Ah, mas como é que eu vou pagar o financiamento? Como é que eu vou pagar? É um outro papo, né, gente? Que a gente precisa de conversar de que a nossa geração não é uma geração que vai conseguir construir bens e materializar um imóvel. Tá tudo posto para que a gente não tenha um imóvel, não tenha uma casa própria, não tenha um apartamento próprio. Tá tudo posto aí, olha os valores da casa, olha as especulações imobiliárias, olha o noticiário, olha o valor dos juros, olha o que você precisa de fazer para poder conseguir um crediário e uma carta de crédito. Tá babado, tá ruim para todo mundo, amiga, para uns muito mais. Sobretudo se você for preta, sobretudo se você for LGBT, sobretudo se você for pobre. Tá bafo para todas. Aí, se o mundo tá querendo fuder com a sua vida, você tem que olhar pro mundo e falar, meu amor, eu sou mais fudida ainda que você, mundo. Se você tá querendo me fuder, eu vou fuder você e vou te mostrar que eu sou mais maluca que o mundo. E foi o que eu fiz. Entendeu? Ah, Giovana, como você vai pagar essa casa? Vamos sentindo, vamos descobrindo, meu amor. Nem que eu precise de ir no sinal vender bala. Nem que eu precise de me reinventar, abrir um negócio, vender hot dog na rua. Nem que eu precise de dançar num polidense. Entendeu? Porque todo trabalho é justo, todo trabalho é moral. Nem que eu precise de fazer isso, mas eu vou fazer. E era isso que eu precisava. Era disso que eu sentia falta. Eu precisava de ter um objetivo, um tesão na minha vida. E ter conquistado a minha casa me deu tesão. Me deu tesão de pensar que eu farei o que for preciso. Claro, sem passar por cima de ninguém, mas o que for preciso para poder construir o meu, para poder construir a minha família, para poder construir o meu lar. E é isso, irmã. É isso. É isso que tá faltando na gente, que tá faltando nessa nova geração, tá faltando coragem. Tá faltando a gente sustentar os nossos sonhos. E para sustentar os nossos sonhos, a gente precisa de quê? De viver o hoje, o agora, o aqui. Entendeu? É essa a lição do episódio de hoje. É isso tudo que eu queria dizer para você. Acho que eu falei demais, né? Mas eu espero que tenha te tocado, espero que tenha te feito sentir. E talvez você não precise de uma casa própria. Entendeu? Às vezes você precisa de um carro, às vezes você precisa de um trabalho, uma maior estabilidade. Ninguém tá falando aqui para ninguém se endividar, entendeu? Eu só tô querendo te lembrar que o seu sonho também é possível, mas o seu sonho só é possível quando você olha para si e se reconhece, quando você vive o presente, quando você não tá só preso no resultado do futuro, mas você tá preocupado com o que você tá vivendo hoje. Vai por mim, acredita. Depois você vai vir aqui comentar. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho a fé de que isso é uma real. E aí a gente vai se encontrar e vai refletir e vai sentir mais vezes, tá bom? Tô muito feliz de trocar com vocês. Se vocês quiserem me escrever textões, mensagens, tem o nosso e-mail, vamosentindopod@gmail.com. Se você quiser deixar um comentário aqui, vou ficar feliz demais, gente. Avalia a gente aí, segue a gente, compartilha, manda esse episódio para aquela sua amiga que tá sem esperança. Fala para ela ter coragem, para ela ser mais doida que a vida. Se a vida é louca, eu sou mais doida ainda, meu amor. Entendeu? Se a vida tá querendo bancar a doida pra cima de mim, não vai não. Porque eu sou maluca. Eu sou biruleibe. E seja você também, meu amor. Seja a maluca que a vida tá te cobrando. Entendeu? Bota peito e sustenta. E é nessa que a gente vai sentindo, tá bom? Até o próximo episódio. Muito obrigada e gratidão por sentirem comigo. E eu te garanto que tudo vai dar certo se você acreditar no hoje, no tempo presente, no processo e não só no resultado. Tchau, tchau.